Olá pessoal, estou aqui para fazer o papel de guia de cego, para acompanhar a arte de representar dos grupos até as séries. Eu queria aproveitar e dedicar essas memórias e esse pequeno exercício criativo aos meus companheiros e companheiras que ajudaram a escrever o teatro moderno e contemporâneo. Eu quero dedicar aos diretores Luiz Antônio Martinez Corrêa e também ao Wallace Valentim Leal. Também quero dedicar aos atores que também se foram, como o Adilson Barros, João Acaiabe, Valmor Chagas e vários outros que não me ocorre o nome agora. As companheiras também, em especial a nossa grande inspiradora Lélia Abrão. Eu pretendo fazer essa narrativa em 3 etapas. Essa é a primeira da apresentação. Na verdade, embora estejamos falando no título dos grupos até as séries, na verdade, nós não podemos deixar de lembrar o que ocorreu no Brasil e com as artes de representar depois do pós-guerra. A minha geração anterior, imediatamente anterior a que efetivamente fez a Revolução, pegou em armas, tinha como referência um mundo esfacelado, um mundo que deveria ser reconstruído. E eles tinham em mente, então, os horrores da Segunda Guerra, a ameaça da bomba atômica e a possibilidade da humanidade perder a sua última chance . Eu vou falar para vocês, em primeiro lugar, como se estivesse falando para uma plateia, uma classe, né, de iniciados, que tivesse noções mínimas a respeito da cultura brasileira. O teatro brasileiro moderno começou, na verdade, na década de 40, na segunda metade da década de 40, com a peça de Nelson Rodrigues, que foi um grande escândalo, O Vestido de Noiva. Por que foi uma grande revolução? Por conta do seu diretor, Ziembinski, que deu vida, que interpretou a modernidade dos tempos de então, o diretor polonês, de origem polonesa, e que abriu os olhos, né, para a moderna dramaturgia brasileira. Foi isso. E a grande inovação foi na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, já falei, né? Experiência análoga. Em São Paulo foi o TBC. E aqui, então, procurou-se fazer um teatro mais sofisticado, o conteúdo político mais ou menos, né? Mas era considerado o bom teatro, oriundo da França, da Itália, da Inglaterra, dos Estados Unidos principalmente. E assim foi. Esse foi o primeiro passo. E como é que a gente pode caracterizar esse período na maneira de interpretar?
É o seguinte, como o teatro era calcado em cima de uma dramaturgia pesada, bem articulada, era preciso estudar o texto. E aí os atores faziam um trabalho que sistematizou o seu trabalho de leitura, trabalho de mesa. Durante 2 ou 3 semanas, os atores de texto na mão começavam a ler o texto, interpretar o texto, e aí vem uma curiosidade que me foi passada por Valmor Chagas, com quem eu tive a felicidade de fazer uma temporada, e na viagem ele contava várias histórias, o elenco, e numa delas era isso, que para cada frase, para cada pedaço de texto, havia 15 formas de você dizer. Então, por exemplo, poderia dizer assim: Cláudio, por que você chegou só agora, meu filho? Ou então, Cláudio, por que você só chegou agora, meu filho? E aí vai, mais 13 formas de dizer. Eu fiquei assustado, perguntei, mas para toda e qualquer expressão é 15? 15. Aí ele explicava as variações que tinha. Isso é o que caracterizava o trabalho de mesa. Quando chegava no palco, na hora de famosa marcação, o texto já estava imbuído, os atores já tinham conseguido fazer algum tipo de interação com o seu parceiro, e por aí vai. Esse, então, é o período que caracteriza a forma de interpretar. Outras, é claro. O papel do diretor, diante do trabalho de mesa, era corrigir, dar um encaminhamento, uma uniformidade a essa entonação. A interpretação era praticamente toda ela baseada na melodia da voz. Quem tinha voz, dominava o vozeirão, a impostação, enfim, estava muito bem na fita. Não pensem vocês que essa fase foi estrelada apenas com diretores antigos, que a gente pouco ouve falar hoje. Não. Antunes Filho, Adhemar Guerra, Fernando Peixoto, né? Começado no trabalho do Arena, que é segunda metade da década de 50, o trabalho mais dito realista. E aí entrou uma figura extraordinária do russo Eugênio Kuznets, que ele, fazendo parte do elenco, ele se propôs a fazer, preparar os atores. E aí ele trouxe o método de um contemporâneo, que é o Konstantin Stanislavski, conhecido mundialmente. E aí ele experimentou isso, e mais tarde, lá no Oficina, como no seu primeiro momento eles primavam pela interpretação de textos realistas do final do século XIX, da era pré-revolucionária russa. Esse trabalho foi fundamental, né? E aí, o que acontecia de característica que vale a pena trazer para vocês de chofre? É o seguinte, quando você ensaiava, eram os chamados laboratórios. Então, no primeiro dia, na primeira semana, você não tinha o texto inteiramente decorado. Não era o caso, era bom que não se decorasse, mas se que decorasse as situações, as nuances e tudo isso. E aí fazia-se as improvisações. Um bom tema. O teatro físico ou teatro com características físicas. É bem verdade que
A geração que criou a Cooperativa Paulista de Teatro teve uma geração imediatamente anterior, que essa sim fez a revolução. Todas as revoluções que se tem conhecimento depois da era industrial do século XX. Ou seja, a partir da segunda metade do século XX, o teatro não foi diferente. Quando nós criamos a cooperativa, no ano de 1979, nós tínhamos 2 grupos como mentores de toda a nossa trajetória, de toda a nossa vida. Os grupos Oficinas e o Arena. Pode-se dizer, a grosso modo, que na verdade Arena e Oficina eram companhias melhoradas. Não havia uma disciplina interna que pudesse caracterizar todos por tudo, todos iguais. Havia sempre um líder ou líderes. E na eventualidade desses líderes se desentender, o trabalho acabava. A gente pode dizer claramente que isso aconteceu no Arena e aconteceu no Oficina. Verdade, sim, é que nós tivemos uma missão e cumprimos essa missão, que foi reunir como tendência de organização da produção teatral os grupos. Era uma resposta de vanguarda na organização a um outro sistema, o sistema industrial que tomava conta da arte de representar, que já falamos um pouco e vamos continuar falando a respeito. Não foi considerado um teatro físico, mas de características físicas. E por quê? Porque nessa fase, o Arena e principalmente a Oficina começaram, né, a receber a contribuição de bailarinas, dançarinas, professoras de dança, coreógrafas, como Maria Estelle Stockler, Ruth Rachu, Marika Gidali, Marilena Ansaldi. Isso foi muito importante. E aí, principalmente um diretor antenado como era o Zé Celso Martinez Corrêa, ele captou que aquele mise-en-scène da dança a serviço do teatro poderia ser mais explorado, associado a um processo de liberação da sociedade. Liberação sexual, liberação da mulher, discussão política, radicalização da democracia, da participação, etc. e tudo mais. E isso resultou nos primeiros espetáculos avançados. Vou falar um pouco mais sobre a diferença do teatro praticado pelo expoente Wallace e o outro expoente Luiz Antônio Martinez Corrêa. O teatro protagonizado pelo Wallace é aquele teatro que é como que um retrato naturalista da vida tal como ela é. Os atores procuram se comportar como se comportam na vida real, mas é teatro. É a linguagem que foi absorvida pela televisão, depois pelo cinema, tudo isso até a década de 70. Depois entrou aqui para a gente um outro tipo de linguagem devido às grandes manifestações políticas, os grandes conflitos políticos que atingiu em cheio a sociedade brasileira, que foi essa linguagem desenvolvida por
Brecht. O Luiz Antônio, né, fez esse trabalho também aqui em Grande Monta, em Araraquara, onde a realidade é carregada, pintada com letras fortes. Parece um pouco farsesco. Aliás, ela é originária na farsa, mas é muito sério. Ela se parece com um circo, mas não é circo. E isso não é nenhum demérito pelas artes circenses, embora o Brecht tenha desenvolvido uma teoria em cima do clown, a interpretação crítica, o distanciamento. As artes circenses têm lá os seus segredos e se desenvolveu também nesse período, mas nós estamos aqui falando de teatro, não. Determinado personagem lembrou que nós teríamos que tomar muito cuidado porque já tinha sido atingido o índice de 100 mil mortos. Por essa razão, eu achei que seria interessante vir gravar de máscara. Foi isso. Já naquela oportunidade, se fazia uma comparação de quanto tempo se demoraria para atingir mais 100 mil. E o personagem, que não é bobo nem nada, resolveu que não permitiria estar ele nessa lista dos novos 100 mil. Por enquanto, não consta que ele esteja. Mas, ao analisar o tema desta edição final, a projeção do filme Santo Antônio e a Vaca, e para registro histórico, vamos dizer, 2 espetaculares atores, não somente o diretor, Wallace Valentim Leal, mas 2 espetaculares atores que me permitam os familiares, os amigos dos quais esse personagem que eu citei agora há pouco era amigo. Um desses 2 espetaculares atores morreu não mais ou menos feliz. O outro também definitivamente não feliz. Também morreu. Mas eu quero aqui falar dos seus sonhos. Ambos pertenciam a uma geração que o cinema, o teatro, a arte de representar era o glamour. Nada errado em relação a isso, pelo amor de Deus. Nós colocamos como parâmetro o que aconteceu com o teatro, o que aconteceu com o mundo nos últimos 70 anos,
E quais foram essas transformações? Obviamente, em termos políticos e sociais, até a década de 50 e até os primeiros anos ainda, predominava a economia cafeeira de exportação. Araraquara está aí, né? Toda a arquitetura original da cidade, as estações ferroviárias, tudo isso está ligado a esse passado. Quando cessou o conflito e o Brasil começou a se industrializar, o teatro como um todo começou a ter grandes transformações, a começar pela própria linguagem. E aí entra a importância de estudiosos, de diretores como Wallace, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, isso é fácil de aferir hoje em dia. Onde é que você afere isso? Nas comédias da Atlântida. Você vai escutar os atores, os velhos atores que foram para o cinema brasileiro falando dessa forma. E aí tivemos grandes teóricos, grandes transformações do jeito de falar, de interpretar de forma mais... Vieram espetáculos radicais, e nesses espetáculos, já em 67, com Roda Viva, que nem era uma produção do Oficina, mas direção do Zé Celso, começou a ganhar corpo o coro, que é oriundo lá do teatro antigo, e que revela sempre a vontade do povo, crítica, interagindo, cresceu. Foi o grande crescimento, né, do teatro Oficina, um salto, mas, por outro lado, também a sua autodissolução. Destruindo a dramaturgia. A dramaturgia passou a ser uma coisa coletiva. Isso pegou, foi uma praga. E no que consistia isso? Consistia no que hoje se fala teatro colaborativo, mas isso já foi feito lá atrás. E deparou-se também com um problema que acontece hoje, que é a falta de uma disciplina dramatúrgica. Não importa qual tendência dramatúrgica. Pois bem, esse período do teatro profissional entrou em colapso por conta do surgimento, do oferecimento para esses mesmos atores de trabalho, ora nas televisões, nas telenovelas, ora no mercado publicitário. E aí, você não tinha como, né, tirar a roupa num comercial, muito menos na TV, muito menos gritar, como era a característica do teatro. Você tem que projetar, você tem que atingir a velhinha lá da última fileira. Verdade que essa geração que criou a Cooperativa Paulista de Teatro é uma geração trágica. Nós temos como imediatamente anterior uma outra geração que essa sim fez a revolução sobre todos os aspectos. Nós conseguimos, poucos anos depois, não em 83, quando fizemos o ato teatral, e que reunimos o melhor da nossa geração no Teatro Sérgio Cardoso, mas, mais ou menos por aí, apresentamos para a capital paulista produções como Feliz Ano Velho, O Percevejo, dirigido por Luiz Antônio Martínez Correia, Quase 84, numa obra-prima de Fauzi Arap,
além de Artaud, uma pesquisa que fizemos sobre a interpretação. Essa é uma geração trágica, que não conseguiu dar um passo à frente, já que aqui começamos com um passo atrás. O ato trágico é a morte absurda, violenta, do ator, diretor Luiz Antônio Martínez Corrêa, em 1987, quando o Brasil se preparava para escrever um novo plano de vida de todos, a nova Constituição. No momento presente, a todo momento, essa mesma Constituição, essa mesma sociedade que pede paz, é ameaçada, aviltada. É, portanto, uma tarefa indispensável às gerações que estão se formando agora e que têm um papel a desenvolver. Reconstruir o mundo. Na televisão, você teria que falar mais maneiro, né? Você tinha que falar de uma maneira mais introspectiva. E aí entrou no desenvolvimento e na associação da telenovela, que nada mais é do que o desenvolvimento do melodrama, que por sua vez da radionovela. Hoje em dia, nós mergulhamos por conta do desenvolvimento industrial, das produções da Netflix, HBO, Amazon, Prime, no Brasil, Globoplay, nós entramos numa outra etapa. E essa etapa vai sacramentar que deixamos de fazer teatro para ingressar no universo da arte de representar. Esperamos contribuir para a preparação dos novos atores, dos jovens que queiram abraçar essa árdua tarefa que é interpretar. Por hora, é só. Só que o mundo se tornou muito cruel. Apesar da atuação magnífica dos artistas. E hoje, próximos a encerrar esse ano de 2020, nós temos a convicção de que ninguém está entendendo absolutamente nada do que está acontecendo com a profissão de representar. Eu fiz questão de assistir aqui Santo Antônio e a Vaca nesse monitor, porque ele tem o seu valor. E esse valor está no quê? No seu conteúdo. Gente, está na hora de encerrar a nossa conversa. Eu quero prestar uma homenagem, como personagem que sou, a quatro extraordinários artistas. 2 diretores criadores e
dois espetaculares atores. Um deles, meu amigo. O outro, meu professor. Vamos então prestar uma homenagem a Moacir Marquesi, que chegou a sair dessa paróquia para uma paróquia maior, que é a cidade de São Paulo, mas não aguentou o tranco. O segundo, Oscar Rodrigues, meu professor, sequer teve a oportunidade de sair. Sem contar a sempre recorrente homenagem a Luiz Antônio Martinez Corrêa e o Wallace Valentim Leal, que os meus parceiros de cena serão mais competentes, até porque são jovens. E a beleza não está no fato de serem jovens atores. A beleza está em duas coisas. Primeiro, talento. Segundo, compreensão do mundo em que eles vivem. Arrivederci!